No meio da década de 70, um carro chamou a atenção da Fórmula 1 pela ousadia e causou estranheza, mesmo em uma época na qual a inovação na construção de carros era algo mais comum. O Tyrrell P34, March 240 e o Williams FW08B usavam 4 rodas pequenas em conjunto com 2 normais, no lugar das tradicionais 4. E para fazer isso, cada equipe aplicou a proposta da sua forma. A ideia aparentava ter bastante potencial, mas apenas o P34 competiu para valer nas pistas. O P34, sigla que significa simplesmente Projeto 34, era um carro de 6 rodas assinado por Derek Gardner, designer-chefe da Tyrrell. Após a aposentadoria de Jack Stewart em 73, a equipe lutou para encontrar novamente a trilha do sucesso. Em setembro de 1975, o ambicioso projeto de Gardner saiu do papel. As rodas dianteiras de 10 polegadas, algo em torno de 254 mm, deveriam se encaixar à frente do carro, ficando protegidas da corrente de ar pelo spoiler, com o segundo eixo servindo para aumentar o contato com o solo. O modelo foi inicialmente apresentado ao público no Heathrow Hotel, causando espanto generalizado nos jornalistas e especialistas que ainda não haviam visto as rodas menores. Os primeiros testes foram realizados em Silverstone, no dia 8 de outubro de 1975, e o carro estreou no ano seguinte, em 76. A dupla de pilotos era composta na época por Jody Scheckter e Patrick Depailler, e com ele, a equipe conseguiu pontuar em praticamente todas as provas do calendário. No GP da Suécia, a Tyrrell fez dobradinha com vitória de Scheckter, comprovando a capacidade do P34. Os pilotos terminaram o ano com o 3º e 4º lugares no campeonato, ficando atrás apenas de Nick Lauda e James Hunt. Mesmo com o resultado, Scheckter saiu da equipe chamando o carro de pedaço de lixo. Para a temporada de 1977, o time contratou Ronnie Peterson, e algumas alterações no design do carro foram realizadas, o que acabou deixando o carro menos competitivo. Mais pesado e largo, o carro colocava mais pressão sobre o conjunto de rodas dianteiras, prejudicando seu desempenho. Para tentar solucionar o problema, as rodas foram ligeiramente levantadas, ficando mais altas do que a área onde deveriam se esconder. Expostas, elas acabaram eliminando a vantagem que deveriam dar. No ano seguinte, a equipe acabou desistindo do projeto, devido à dificuldade de se lidar e manter ele. Mas, no fim das contas, qual era a ideia em torno das pequenas rodas? Em meados da década de 70, a regra que definia o tamanho da asa dianteira havia sido alterada, de forma que ela acabaria ficando mais baixa do que as rodas dianteiras e, portanto, não seriam capazes de cobri-las se vista de frente. A solução encontrada por Gardner foram as rodas menores em maior quantidade, capazes de se encaixar na frente e serem cobertas pela asa frontal, mesmo com a mudança. Assim, o arrasto provocado pelas rodas diminuiria, aumentando a velocidade. Com isso, as rodas escondidas também limpariam as correntes de ar, deixando o fluxo para a asa traseira o mais limpo possível. O problema nessa ideia era de que na época não havia ninguém que produzia os pequenos pneus de antemão. As rodas adicionais não estavam ali à toa, elas eram necessárias para manter a quantidade de contato com o solo em níveis próximos aos normais. Como consequência acidental, as 4 rodas proporcionavam maior frenagem, ajudando os pilotos. Ainda assim, o esquema aumentava a complexidade do sistema de direção e suspensões. A solução encontrada pela Tyrrell deixou a condução extremamente suave para os pilotos. Ao virar o volante, apenas o eixo dianteiro recebia o esforço. O segundo eixo frontal era conectado ao eixo principal através de uma alavanca, não ficando diretamente ligado ao sistema de direção. O carro aparentava ser bom em retas e curvas longas, mas sofria em circuitos mais acidentados. O problema estava justamente nas rodas pequenas. As saliências presentes nas pistas alteravam a quantidade de contato que as rodas da frente normalmente tinham em relação ao todo. A Goodyear também acabou recebendo parte da culpa, pois ela não estaria sendo capaz de desenvolver os pneus exclusivos de forma adequada para a equipe. A marca era a única fornecedora de pneus para a categoria na época e restou a ela produzir os pneus menores exclusivamente para a Tyrrell. Por causa disso, a fabricação simplesmente não dava lucro, já que o produto era produzido apenas para uma equipe usar. Ainda no quesito pneus, como as rodas eram menores, elas ficavam expostas a temperaturas e desgastes maiores. Com a temperatura maior do que o normal, os pneus acabavam superaquecendo juntos e geravam ainda mais problemas para a equipe resolver. Por fim, a complexidade das 4 rodas frontais tornava difícil o ajuste e equilíbrio dos freios dianteiros e traseiros. O carro ficava nervoso de frente, sofrendo de oversteer na entrada das curvas. A característica não era um problema grave para Depailler, mas dificultava a direção de Scheckter e Peterson. Após a sua passagem pela Fórmula 1, os carros construídos passaram a ser peça de colecionador, aparecendo uma vez ou outra em corridas de carros clássicos e no Festival de Goodwood.
Hoje em dia, a fabricante Avon produz os pneus exclusivamente para os donos dos carros e eles têm se mostrado competitivos nas corridas de Fórmula 1 históricas. A ideia de um carro de 6 rodas na categoria não morreu com o P34. A equipe March desenvolveu a sua versão do carro em 1976, seguindo o mesmo conceito da Tyrrell, com uma diferença. Ao invés de ter 4 rodas posicionadas na frente, a equipe decidiu colocar as rodas adicionais atrás. Robin Herd, designer-chefe da equipe, percebeu que as rodas traseiras recebiam o ar que as rodas dianteiras menores deixavam de receber, diminuindo o potencial do sistema. Com o problema detectado, Herd imaginou que a solução seria simples. Ao invés de utilizar as 4 rodas pequenas e escondidas à frente, o carro da March poderia utilizar 4 rodas menores no lugar das enormes rodas traseiras. Como elas teriam o mesmo diâmetro das rodas dianteiras, o arrasto diminuiria consideravelmente. Os trabalhos começaram com o chassi 761 e as rodas traseiras deram a mesma aderência que as 2 rodas grandes tradicionalmente dariam. Com isso, outro problema encontrado por Tyrrell foi resolvido. Como o tamanho era o mesmo das rodas frontais, não foi necessário encomendar pneus especiais exclusivamente para a March, bastando a equipe utilizar pneus dianteiros no lugar dos traseiros. O projeto parecia evoluir bem, mas o time não tinha o mesmo financiamento que a Tyrrell. Caro e difícil de produzir, uma das alternativas para cortar gastos foi a de utilizar a transmissão manual de 5 marchas da Hewland, a DG400. O equipamento ficaria ligado ao primeiro eixo, com uma segunda unidade instalada no meio dos eixos, interligando os dois. Com essa simplicidade, qualquer March 761 poderia ser convertido para uma nova especificação 240 sem maiores problemas em um curto espaço de tempo. Essa complexidade toda tinha um porém: o sistema era pesado, adicionando quilos extras em um chassi que já estava 26 quilos acima do que deveria. Max Mosley, parceiro de Herd na March, viu no carro uma oportunidade de ouro para fazer publicidade. Lembrando o impacto do lançamento do P34, a equipe decidiu lançar o carro e com ele tentar chamar a atenção para, quem sabe, conseguir patrocinadores. Um protótipo foi revelado em novembro de 1976 e causou alvoroço. Fotos do carro apareceram em revistas de toda a Grã-Bretanha, incluindo a Autosport, e o primeiro teste foi realizado em Silverstone, com Howden Ganley ao volante. Não demorou muito para a caixa de marchas quebrar, revelando o grande problema do modelo. O eixo extra provocava um grande esforço no equipamento e durante a manutenção não foi possível arrumar a peça, tamanha a complexidade. A solução encontrada foi a de remover a segunda caixa de marchas e deixar o eixo solto. Como a pista estava molhada, o 240 não pôde ser levado ao limite, enganando os jornalistas que estavam presentes. Sem conseguir dinheiro, a March deixou o projeto de lado até fevereiro de 77, quando o segundo teste foi realizado. O local foi novamente Silverstone, e dessa vez, uma transmissão mais resistente foi instalada. Ian Scheckter testou o modelo com pista molhada e a tração do carro impressionou o piloto. Mesmo com toda a publicidade, o projeto foi deixado novamente de lado até 79, quando Roy Lane pediu à March a conversão de seu carro 771 para a versão 240. Com a nova especificação, Lane conseguiu vitórias em provas de subida, mas a complexidade e a pouca confiabilidade fizeram o piloto deixar o carro de lado. O March original está exposto hoje em dia no Museu Lauman, na Holanda, e aparece de vez em quando em eventos e exposições. A ideia de usar 4 rodas na traseira chamou a atenção anos depois da equipe Williams. No início da década de 80, o time contava com os motores Ford Cosworth, que estavam ficando para trás contra os usuários de motores turbo. Para competir com eles, Patrick Head até tentou adquirir os motores Ferrari V6 Turbo, mas o acordo não se concretizou. Sem os italianos, a equipe precisava desenvolver algo que diminuísse a desvantagem perante os rivais, e a solução encontrada foi a de desenvolver o perfil aerodinâmico. Frank Durney, designer-chefe da equipe, chegou à mesma conclusão de Robin Herd da March. Durney percebeu que as rodas traseiras produziam uma enorme quantidade de arrasto. A substituição das rodas traseiras por versões menores poderia diminuir o impacto, mas isso significava menor contato com o solo. Como solução, era necessário usar um eixo extra para instalar 2 rodas adicionais. O designer calculou que o uso de 4 rodas pequenas poderia equivaler a 160 cavalos de potência ganhos, o que era bastante coisa. O projeto teve início em 1981 e originou o FW07D, uma versão do modelo funcional utilizado pela equipe. Adaptado para receber as novas rodas e diferenciais extras, o carro se utilizava do efeito solo, uma tecnologia já explicada aqui no canal. A Hewland também ajudou a Williams fornecendo uma caixa de marchas mais resistente, graças ao desenvolvimento realizado por Roy Lane. O carro recebeu o nome FW07E e os primeiros testes foram realizados no final de 1981 em Donington Park. Com Alan Jones no volante, Head estava preocupado com a possibilidade do carro patinar e derrapar devido às rodas adicionais, mas a preocupação foi logo superada.
Com um imenso downforce produzido pelo modelo, os tempos na pista começaram a diminuir, e com a chegada de Keck Rosberg, o recorde que pertencia a Alain Prost da Renault foi derrubado. O piloto britânico Jonathan Palmer também testou o carro, primeiro em uma Silverstone molhada de chuva e depois em Croix-en-Ternois, na França. Os resultados alcançados foram tão satisfatórios que o time decidiu desenvolver o FW08B, um carro projetado propositalmente para receber as rodas extras. O protótipo de 6 rodas se revelou um verdadeiro monstro. A equipe rapidamente quebrou o recorde de Donington Park com Rosberg, que estava espantado com a tração imensa. Os pilotos relatavam que o carro era muito estável, já que o conjunto de rodas resolvia problemas como rodas perdendo contato com asfalto, por exemplo. Quando a Williams já anunciava Jacques Laffite para correr junto de Rosberg, a FIA resolveu intervir banindo o protótipo. Segundo Patrick Head, o argumento da federação foi raso. O carro foi proibido simplesmente porque ele causaria caos nos boxes durante os pitstops, além de aumentar os custos da categoria. Outro argumento era de que o carro violava a regra que ditava que apenas 2 rodas poderiam tracionar os modelos. Com justificativas fracas, a FIA ficou firme com a decisão e baniu os carros com rodas adicionais para sempre, limitando o número delas em 4, sendo 2 motrizes. 10 anos depois, o FW08B reapareceu na edição de 1994 do Festival de Goodwood, novamente com Palmer ao volante. O carro destruiu o recorde do traçado e desde então está guardado no museu do evento, saindo uma vez ou outra para participar novamente de exposições e apresentações especiais. A Fórmula 1 chegou a ver uma 4ª tentativa de carro de 6 rodas, dessa vez com a Ferrari. Ainda em 1976, a equipe decidiu testar 2 rodas extras instaladas juntas das rodas tradicionais, parecendo as utilizadas em caminhões. Como a sua organização era bizarra e totalmente contra as regras que delimitavam a largura dos carros, o projeto não seguiu em frente. O estranho teste conta com poucas fotos e sequer apresentou resultados satisfatórios, mas ficou marcado na história da categoria como uma das propostas mais bizarras já levadas para a pista. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!